Olá, amigos! Estamos aqui para mais uma conversa sobre algum assunto muito interessante da espiritualidade, que no caso hoje o nosso tema é Atlântida. E dentro da Atlântida o tema é: Atlântida realmente existiu? É sobre isso que a gente vai falar agora. Esse vídeo está acontecendo aqui numa live ao vivo pelo Instagram e vai ficar também salvo no meu canal do YouTube, @DaniLobo. Se você quiser e você gostar do vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho. Pessoal aqui do Instagram, é legal também ativar o sininho e se inscrever no canal, porque nem todos os vídeos eu faço live. Às vezes eu faço vídeo direto para o YouTube. Então eu recomendo a todo mundo, entra no YouTube, se inscreve no canal e ativa o sininho para você estar sempre por dentro de todas as novidades, de todos os assuntos. Então vamos lá, vamos começando a falar desse assunto muito importante, que sempre é um assunto que atrai muita gente, né? Que todo mundo está sempre buscando isso. Quando ouve falar de Atlântida, é uma coisa que acende uma luz, toca no nosso coração e a gente fala assim: poxa, às vezes eu não sei exatamente o que é isso, mas como é que é, como é que foi, o que aconteceu? E como o tema de hoje é Atlântida realmente existiu, vamos começar por essa parte. Por essa parte sobre se a Atlântida realmente existiu. A resposta é sim, Atlântida existiu. A Atlântida é real, é muito real. E a gente precisa, e para entender isso, a gente precisa entender que ela foi totalmente destruída. Por isso que a gente não tem nenhuma prova na superfície. Mas as provas científicas já estão chegando. Durante muito tempo, e ainda até hoje, muita gente pensa que a Atlântida foi uma civilização mítica, no sentido de que ela é fruto do pensamento, que ela é folclore, que ela é fantasia. Não, ela não é. Boa noite, Silvana, seja bem-vinda. Atlântida realmente existiu, ela foi real, e a gente vai falar aqui de dois aspectos sobre isso. Para as pessoas que gostam, eu estava pensando hoje, quando eu estava me preparando para fazer essa live hoje, eu estava pensando que eu falei desse assunto na primeira live que eu fiz em 2020, durante a pandemia. E eu justamente usei esse argumento. Eu vou recomendar a vocês buscarem no YouTube, para vocês buscarem e assistirem, duas pessoas muito interessantes que provam a existência física da Atlântida. Primeira, tem uma grande pesquisadora chamada Paulina Zelitsky. Vocês buscarem ela no YouTube, vocês vão ver. Em 2001 aconteceu uma coisa muito interessante. Ela trabalha com uma arqueologia submarina. Ela busca tesouros perdidos no fundo do mar. Ela é cientista. Ela e o marido têm uma empresa disso e tem muitos equipamentos super modernos, de sonar, tipo um scanner submarino. Tem um monte de coisa legal. Em 2001, ela foi contratada por uma empresa, em 2001 ela foi contratada pelo governo de Cuba para fazer uma busca naquela região no Oceano Atlântico, que fica Cuba ali, perto das Bahamas, perto do Triângulo das Bermudas, e ela foi contratada para a empresa dela fazer essa busca para ver se encontra ouro, daqueles navios que afundaram com muitas riquezas, com muito ouro, com muitas coisas valiosas. Então o governo contratou ela para ela fazer uma busca para ver se ela encontrava algum desses navios, desses tesouros perdidos. Só que na busca dela por esses navios, por esses tesouros, o que aconteceu? Aconteceu que ela acabou encontrando outra coisa que não estava programado. Com essa aparelhagem super avançada, isso, imagina, agora já devem existir até mais, que a gente está em 2023. Quando aconteceu isso foi 2001. Quando ela foi fazer essa busca, que ela foi buscar, o que ela encontrou? As imagens que vieram pelo computador, simplesmente apareceu uma cidade toda submersa. Com pirâmide, com esfinge, com rua, com muro. Então, era óbvio que ali ela encontrou uma parte da Atlântida. Embora outros também já encontraram outras partes.
E aí a história conta que a National Geographic até fechou com ela um programa que era para apresentar isso e falar, mas isso depois foi abafado. O programa foi suspenso e ela ficou proibida de publicamente falar sobre esse achado que ela tinha. Mas ela não se conformava, porque ela achou o seguinte: poxa, a gente descobre isso e o mundo não pode saber. As pessoas têm direito de saber que a Atlântida existiu, têm direito de saber que a Atlântida está lá no fundo do mar, né? Porque a Atlântida literalmente afundou, porque houve um maremoto muito grande, junto com o terremoto, junto com o meteoro que caiu, e simplesmente em 24 horas, 48 horas, o continente Atlântico, as principais cidades, as ilhas desapareceram do mapa, literalmente. Então, e aí ela fez o seguinte, ela fez uma coisa muito inteligente, ela não podia publicamente falar, encontrei isso, encontrei a Atlântida. Aí, como ela não podia fazer isso, nem apresentar essas provas oficialmente, o que ela fez? Ela gravou um vídeo fazendo uma entrevista e no fundo, no pano de fundo do vídeo da entrevista dela, tinha a imagem do computador do que ela encontrou no fundo do mar. E isso a gente encontra no YouTube. Para quem está nas dicas positivas, eu não sei se vocês que estão assistindo agora estão nas minhas dicas positivas. Eu tenho, para quem não sabe, uma lista de transmissão do WhatsApp, que umas 3, 4 vezes na semana eu mando uma dica positiva. Eu mando os cursos que eu faço, as lives, os vídeos, uma música, tudo que for positivo ligado à espiritualidade, ligado à expansão de consciência, um filme, uma reflexão. Eu mando sempre, então o pessoal que está nas dicas positivas está sempre recebendo, inclusive quando os vídeos saem novinhos em folha, está tudo sempre lá. Então, quem tiver nas dicas positivas, se alguém quiser entrar nas dicas positivas, é só mandar uma mensagem pelo WhatsApp, dizendo eu quero receber as dicas positivas e eu adiciono você. Salvo o seu contato, você precisa salvar o meu contato, porque se você não salvar o meu contato, eu não tenho como... eu posso até te mandar mensagem, mas o WhatsApp não te envia. Então você salva o meu contato, eu salvo o seu contato e você vai receber as dicas positivas. E não precisa ficar preocupado com os nomes que eu vou dizer, como o da Paulina, porque amanhã eu vou postar nas dicas positivas esse link do YouTube que eu estou falando com vocês. Então, ela é uma prova concreta de que a Atlântida realmente existiu. Boa noite, querida Lu, toque de sereia, maravilhosa, amo você, estou usando as suas joias lindas, olha que maravilha, gente. Convido todo mundo a entrar na página dela aqui do Instagram, Toque de Sereia, com coisas lindas e maravilhosas, que eu sou apaixonada. Silvinha, seja bem-vinda também. Então, continuando. Então, isso é uma prova concreta científica, isso não tem nada a ver com, digamos assim, desdobramento, registro acástico, vida passada. São provas concretas. A segunda prova concreta, que eu acho muito interessante, inclusive que eu falo isso nos meus livros, e depois eu vou falar para vocês sobre os meus livros, tem um livro que eu li, muito bom também, o nome desse livro chama-se W, do professor Francisco Javier Peláez. Ele estudou profundamente isso e ele fez uma pesquisa incrível e fez um livro maravilhoso falando sobre a Atlântida, mostrando tudo que Platão falou, que conferia com tudo, e tem fotos e tem explicações. E ele também é muito antigo, tá, gente? Mas ele deu uma entrevista para o Jô Soares, onde ele falava sobre o livro dele. Eu também vou postar nas dicas positivas essa semana essa entrevista, esse link do YouTube, mas vocês podem procurar, falando sobre a Atlântida, muito, muito, muito bacana, com também, sabe, com uma base muito sólida, muito, nossa, confere demais. Então a gente tem duas formas de autenticar a existência da Atlântida, essa parte científica, que eles já sabem, apenas isso é muito abafado, para eles não terem que admitir que a Atlântida existiu, porque se eles tiverem que admitir que a Atlântida realmente existiu, se a gente pensar que a Atlântida teve a sua destruição final, ela acabou há 11.500 anos atrás, eles vão ter que mexer em toda a história.
né? Porque se ela acabou 11.500 anos atrás, significa que foi uma civilização que durou muito mais tempo. Na verdade, ela começou há mais ou menos 210 mil anos. Foi o início do início do início. Então, quer dizer, isso se abafa para não ter o trabalho, não sei o motivo, de ter que reconstruir a nossa história. Mas isso é nosso direito saber, né? E a outra forma que a gente tem acesso à Atlântida, que a gente tem acesso e a certeza, é pelos registros acásticos. São todos nós atlantes que trazemos dentro de nós um pouco dessa história. Eu me encaixo nisso, como vocês sabem, eu sou escritora, e o meu primeiro livro é Atlântida, Memórias de uma Sacerdotisa do Mar, e que vocês vão... que nesse livro eu conto a minha história do início. Gente, de repente me deu um branco. Eu falei, gente, eu tenho 5 livros publicados. O meu primeiro livro é Atlântida, um mergulho no passado, Memórias de uma Sacerdotisa do Mar. Toda vez que eu estou fazendo vídeo, me dá um branco dos meus títulos, porque os meus títulos são compridos. Então, o primeiro eu recomendo, quem não leu, leia o livro, vocês vão se emocionar, vocês vão gostar. Que eu conto a vocês como eu cheguei até a Atlântida, a minha história na Atlântida, a minha vida na Atlântida, que eu lembro de tudo, dos detalhes da minha vida no tempo, como sacerdotisa do mar, dos meus erros, dos meus acertos e dos meus resgates, né? Que eu estou agora aqui resgatando e que eu tive a oportunidade, que eu agradeço muito ao Criador por essa oportunidade eu renovei os meus votos nesta encarnação, eu conto isso no livro e tenho provas de tudo que aconteceu, que é muito bacana, e estou aqui fazendo meu trabalho. Então eu estou aqui como sacerdotisa do mar, fazendo meu trabalho novamente, os meus clientes, os meus livros, os cursos, os atendimentos, e assim nós vamos seguindo, né? Cumprindo a nossa missão aqui. Então, no meu livro eu falo muito da Atlântida. É verdade? Eu falo tudo? Não, não é tudo. É a minha experiência pessoal lá, é as minhas lembranças, é a minha bagagem acástica, são os meus registros, o contato com os mentores da Atlântida. Mas um dos motivos pelo qual eu comecei a escrever, e que eu escrevi o primeiro livro, né? Depois do primeiro veio o segundo, e aí não parou mais, eu estou indo para o 6º agora. Quando eu comecei a escrever o primeiro livro, o que me impulsionou é que o Phineas, meu mentor Atlante, que foi pai da minha alma, que é o pai da minha alma, mas que naquela vida foi meu tutor, o grão sacerdote, que me preparou, que eu tenho um amor profundo, que isso mostra que o amor não importa o tempo, né? O amor é eterno. O laço de amor construído é para sempre com aqueles que a gente ama. E eu e o Phineas é uma relação de pai e filha muito, muito profunda e vai ser para sempre, por toda a eternidade. E o Phineas, eu fiquei muito resistente no início. Falei, mas eu vou escrever, meu Deus, vou escrever tudo. Ele falou, escreva. Aí ele disse para mim, escreva, porque a sua história vai ser útil para outras pessoas. Outros atlantes vão se reconhecer na sua história. A sua história vai tocar o coração deles, porque eles vão encontrar um pouco da Atlântida ali. Isso vai ajudar eles na caminhada e no resgate deles. Então isso foi o que mais me impulsionou, eu poder ser útil através da minha história, quando eu escrevi e contei tudo. O meu segundo livro é sobre a Lemúria. Lemúria, Terra da Luz, a seção dos registros acásticos. O meu terceiro livro e o quarto livro é a continuação da Atlântida. Então, quem tem essa vibe ligada à Atlântida, se quiser, o ideal é ler eles na sequência. Se não der, lê o primeiro, lê o terceiro e o quarto, porque tem muita, muita coisa bacana lá. Então, do mesmo jeito que eu conto a minha história nos meus livros, isso acontece no mundo inteiro, gente. É muita gente acessando os registros acásticos, muitas pessoas publicam livros, outras compartilham suas experiências. E a Silvana está dizendo que se emocionou lembrar dos relatos e do quanto encontrei lá. Que bacana. Pois é. Por que você emociona? Porque você estava lá. Porque é isso. É para isso que o livro foi escrito. Para que a gente possa se encontrar. E é importante dizer que cada um de nós, Atlantes, que eu tenho certeza que quem está assistindo esse vídeo passou pela Atlântida. Eu não tenho dúvida disso.
como também tenho certeza de quem lê o livro passou pela Atlântida, porque ninguém vai se sentir atraído pelo livro, pelo vídeo, com esse tema, se não tocar a sua alma, lá no seu subconsciente, daquela memória, daquela civilização, que apesar dos erros, foi linda e que marcou a gente de uma forma tão profunda, né? Então é para isso que a gente está aqui. E como os extraterrestres sempre nos avisaram, os afins estão se encontrando. E qual é o motivo de hoje? Se nós estamos aqui juntos nesse vídeo, você está assistindo, seja pelo Instagram ou pelo YouTube, eu estou aqui falando, a gente está conectado. A gente está conectado por quê? Porque os Atlantes estão se encontrando. E cada um de nós, cada Atlante traz dentro de si, nos seus registros acásticos, uma pecinha desse grande quebra-cabeça que é a Atlântida. Então, eu tenho as minhas lembranças de onde eu vivi, com aqueles que eu convivi, a minha história. Você, de repente, vai ter uma outra lembrança. Você vai ter lá guardado, que pode ser acessado em seus registros acásticos, a sua experiência na Atlântida, que vai trazer uma pecinha de uma outra informação. Eu vejo isso muito nos meus clientes. No meu atendimento de sintonização acástica, vem muito Atlante. E é uma coisa maravilhosa, porque uma coisa em comum que acontece com todo mundo que faz a sintonização acástica, que acessa essa parte, né, quando acessa isso, eu percebo que a alma da pessoa, quando a alma da pessoa fala comigo, ela diz assim, me sinto em casa agora. Por quê? Porque nós estamos buscando uns aos outros. A Atlântida está ressurgindo. Ela não está só ressurgindo a carcaça do que foi um dia a cidade. Ela está ressurgindo de dentro da gente. Porque a alma da Atlântida são os Atlantes. Somos nós que trazemos isso dentro da gente. Um pedacinho dessa história. Um pedacinho que muitas vezes precisa ser curado, precisa ser harmonizado. E para que a gente possa despertar as nossas potencialidades, as nossas habilidades que estão adormecidas. E isso não vale só para quem é Atlante ou para quem viveu na Atlântida. Isso vale para todos nós. Estamos vivendo o auge da transição planetária. Nos é permitido conhecer a nossa própria história, entender as nossas questões, curar, resgatar, perdoar, pedir perdão, o que quer que seja, e despertar essas habilidades e potenciais. É por isso que a gente está aqui hoje, por isso que a gente está falando hoje. Então eu vou falar para vocês agora algumas das características dos Atlantes, de quem viveu na Atlântida. Eu gosto de falar isso porque isso é muito interessante, né? É muito fácil identificar. Primeiro, o Atlante tem uma ligação profunda com o mar. Profunda. O mar e o Atlante é uma coisa só. Eu tenho essa ligação profunda com o mar. Então, quem passou pela Atlântida sente esse amor profundo pelo mar ou sente um pavor terrível pelas ondas. Ou ama o mar e tem pavor de onda, tem pesadelo e sonha com onda gigante, ou tem medo de chegar perto do mar. Isso não eu tenho muito medo do mar, então eu não fui Atlântida. Não, nada disso. Talvez você passou pela Atlântida, mas você passou pela destruição, que foi o maremoto. Então isso gerou muitos traumas nas pessoas que desencarnaram nessa destruição, né? Outra coisa, uma característica muito forte Atlante. Todo Atlante é muito apaixonado por cristais. A Atlântida foi a civilização que mais aprofundou, mais avançada na tecnologia dos cristais. Então todo Atlante tem loucura por cristais e pedras. Aí a Silvana está dizendo que tem medo d'água, que lutou para aprender a nadar e driblar o medo d'água. Isso é clássico. É clássico. Por quê? Porque a gente não... Quem passou pela destruição foi traumático, né? E eu, por exemplo, eu amo o mar, eu mergulho, eu sou apaixonada pelo mar, mas não me ponha no mar com onda. Eu só gosto daquele mar liso. Se tiver onda, não entro. Eu tenho pânico de onda, embora eu não passei pela destruição,
porque eu desencarnei antes da destruição. Que vocês vão, no livro eu conto essa história toda. Aqui a Lu da Toque de Sereia está falando, eu passei a vida toda sendo... É isso aí, gente. Isso é clássico. Esse amor pelos cristais, esse amor profundo pelo mar, esse amor por sereia, por tritão, por esses seres, né? Que não tem nada de mitológicos, que eles existiram. Olha, é isso, e conforme a gente vai entendendo o que passou, e a gente vai curando, a gente vai se harmonizando, e a gente vai permitindo que todas as coisas boas que a gente aprendeu e viveu lá venham à tona, né? O Atlante é muito ligado à cura, muito ligado a cristal, a tecnologias de cura, ligado a som, principalmente cristal. E a crânios de cristal, esferas de cristal. Eu trouxe aqui para vocês o Kernópolis, quem leu meu livro 1 sabe quem é o Kernópolis. Kernópolis é o meu crânio de cristal atual, que representa o original com o qual eu trabalhei na Atlântida. Eu conto sobre ele no meu livro 1, no meu livro 3 e no livro 4. Eu falo muito sobre a minha experiência com Kernópolis. É claro que esse foi feito agora, ele é atual, mas ele representa o antigo. Ele está conectado ao antigo, tá? Ativado, e ele está sempre perto de mim, eu levo ele para todos os lugares e trabalho muito com ele, conto tudo isso no livro. Uma outra coisa muito bacana também, muito trabalhada na Atlântida, é a esfera de cristal. Tá? Essa é a minha esfera de cristal. A esfera de cristal muito utilizada naquela época. Muito utilizada, e eu comprei para ela um suporte aqui de uma colega aqui do Instagram, quando eu vi, que é muito Atlante também, que são essas mãos. Quando eu vi essas mãos, eu me senti na Atlântida de novo, e é onde fica a minha esfera de cristal, onde eu guardo ela. E todos os tipos de cristais de quartzo e outras pedras, os atlantes eram mestres nisso. E eu dou workshop de cristais, e volta e meia dou workshop com tema de crânio de cristal, tem tema de esfera de cristal. Eu falo sobre o trabalho com crânio de cristal e esfera de cristal nos meus livros, recomendo a leitura, quem quiser ler. A própria esfera eu conto para vocês no livro as minhas experiências com essa esfera, meditando com ela, tá? Porque o trabalho atlântico, a esfera, não é essa coisa que a gente imagina da fantasiosa, da mão por cima, estou olhando tudo. Não. É uma coisa muito mais profunda, muito, muito, muito forte. E no livro eu já falo e explico como trabalhar. É muito interessante. Está no meu livro 3, que é De Volta à Atlântida, Revelações Cristalinas da Nova Terra. Então, tudo isso são muito características atlantes. E aí, para não dizer que que eu estou falando da Atlântida só pela minha experiência pessoal, a gente tem muitos acessos a registros acásticos de pessoas do mundo inteiro. E tem um sensitivo, o qual eu tenho profundo respeito, ele já desencarnou, ele desencarnou em 1945, para mim, um dos maiores sensitivos de registros acásticos do planeta, que já passou aqui pela terceira dimensão. Na minha opinião pessoal, Edgar Cayce, que é esse sensitivo americano, que trabalhava diretamente com os registros acásticos, uma profundidade enorme, e Chico Xavier são os maiores médiums sensitivos de acesso a registros acásticos, na minha opinião pessoal, tá? Então, o Edgar Cayce, a sensitividade dele, o trabalho dele era muito diferente. Eu vou resumir para vocês, porque o nosso tempo voa, né? Só para vocês entenderem. Ele não acessava os registros acásticos acordado. Ele era assim, ele recostava num sofá em relaxamento, colocava as mãos assim no corpo, fechava os olhos, entrava numa espécie de transe, e a esposa dele, que ficava sentada ao lado dele, começava a fazer perguntas a ele. E o que ela perguntasse, ele respondia. Então, por exemplo, uma pessoa que ele tinha 2 trabalhos que ele chamava de leituras. Ele tinha as leituras de saúde, quando a pessoa buscava ele para acessar os registros acásticos, para entender as questões de saúde, a pessoa tem uma doença, um problema, aonde está o problema dela, e ele ia lá, a esposa dizia o nome completo da pessoa, o endereço, ele dizia, já encontrei
já encontrei o corpo, e ele diz, o problema dela é esse, causado por isso, isso, e os remédios que ela tem que tomar são esse, e ela vai ficar curada. E as pessoas ficavam curadas. E ele também fazia um outro tipo de leitura, que chamava leitura de vida. Leitura de vida é, digamos assim, é muito semelhante ao que os meus clientes buscam na sintonização acástica. Às vezes você tem um problema, uma coisa mal resolvida, que você não sabe o motivo, ou você tem um problema com alguém da família, ou você tem alguma coisa sua que você quer entender mais, você quer entender seu passado, você quer entender. E a pessoa fazia lá a leitura de vida, e a esposa dele, com ele em transe, perguntava, olha, a pessoa tal, ela quer saber por que ela tem tanta dificuldade em se estabilizar no trabalho na vida de hoje. Então ele falava, e aí ele dizia, olha, o motivo disso hoje é que ela viveu há 5.000 anos atrás na civilização tal, no lugar tal, e ela teve um problema com isso, e isso gerou os problemas que ela tem hoje. Então, ele trabalhava muito. Ele trabalhou além do que ele podia, inclusive ele foi avisado, no próprio transe dele, ele foi avisado de que ele deveria diminuir o ritmo de trabalho, que ele fazia, acho que era uma média de 30 leituras por dia. E quando a gente faz um acesso a registro acástico, eu digo isso, que esse é o meu trabalho, né? Eu trabalho com registros acásticos, na sintonização acástica, eu dou atendimento e eu dou curso de formação em registros acásticos. Eu falo sempre isso para os meus alunos. Tem aluna minha aqui dos registros acásticos, a Rebeca está aqui assistindo, sabe que eu falo isso. A gente tem um limite que a gente pode, porque quando você faz um acesso, quando você está um atendimento desse, você gasta uma quantidade X de energia vital que você precisa repor. Se você gastar mais do que você tem condição de repor, isso vai, né? A energia vai consumindo. E ele fazia muitas leituras por dia. E cada leitura dessa, a pessoa não ia falar assim, eu quero saber da minha vida na Atlântida. A pessoa levava uma questão de hoje e ele dizia, esta pessoa viveu na Atlântida e passou por isso. E as leituras dele tinham muitos detalhes, né? E todas as leituras deles eram devidamente registradas, porque tinha uma taquígrafa que trabalhava com eles, que fica digitando, né? E tudo que ele ia falando naquela leitura, ela ia digitando. Então tá tudo arquivado, que ele falou em todas as leituras da vida dele. Ele tem mais de 5.000 leituras registradas. Ele fundou uma associação que chama-se A.R.E.R, ou seja, o ARE, né, em inglês, que a associação que em inglês significa Associação da Pesquisa da Iluminação. A Rebeca está perguntando aqui se ele tem livro. Ele não tem livro que ele escreveu. Ele tem muitos livros sobre ele, que as pessoas que pesquisaram todos os assuntos das leituras dele escreveram. Ele nunca escreveu nenhum livro, ele não tinha nem tempo, gente. Ao longo da vida dele, ele fez mais de 5.000 leituras. 5.000. Então, por exemplo, os filhos dele escreveram livros, essa associação ainda existe. As pessoas que se associam ao ARE, elas podem ter acesso a esses arquivos dessas leituras. Então, como é que funcionam os livros que o Edgar Cayce tem? Por exemplo, eu sou lá, me associei, eu tenho acesso às leituras, então eu fiz, imagina a mão de obra que deve ser, um apanhado de todos os trechos, de todas as leituras que o Edgar Cayce fez sobre a Atlântida, de todas as leituras que o Edgar Cayce fez sobre saúde, de todas as leituras, os trechos que falam sobre os cristais, os trechos que falam sobre a cura para alguma coisa, os trechos que falam sobre a Lemúria. Então, esses livros são assim. Então, normalmente é Edgar Cayce on Atlântida, Edgar Cayce on sonhos. Quer dizer, é alguém que pesquisou profundamente o trabalho dele, porque tudo está registrado, e com muita paciência, com muito amor, selecionou os trechos e compilou isso num livro. Então é muito interessante
Eu não sou associada, mas eu gosto muito das pessoas de lá, assisto muitas palestras, porque tem pessoas que trabalham lá no ARE até hoje, que são pessoas muito preparadas e que conhecem o trabalho dele profundamente, gente que estuda ele há 30 anos. Porque vocês imaginem que ele desencarnou em 1945 e coisas que ele falou ainda estão acontecendo. E, gente, tudo que ele falou aconteceu. Inclusive, ele é o maior acesso a registros acásticos, eu tenho ele como referência. Inclusive, eu li a biografia dele, sobre a vida dele, desde a infância dele, um ser maravilhoso. E a coisa mais interessante, ele quando acorda não lembra de nada. Ele ficou conhecido como o profeta adormecido, The Sleeping Prophet. Por quê? Porque ele só falava e acessava os registros acásticos quando ele estava em transe, meio dormindo. Que ele era perguntado, aí ele respondia. Quando ele acordava, ele não lembrava de nada. Inclusive, ele, consciente, não acreditava em reencarnação. Mas ele, em transe, falava só sobre reencarnação o tempo todo. Muito interessante. Mas um espírito boníssimo, um homem que dedicou a sua vida para fazer o bem. Porque ele foi alertado que ele estava fazendo leituras além do que a saúde dele permitia e que isso poderia prejudicar e iria prejudicar a vida dele, a saúde física dele, porque ele estava trabalhando demais e ele não diminuiu, gente. E aí quando a esposa dele perguntou, mas por que você não diminui? Ele falou, eu não posso. As pessoas estão precisando de ajuda. As pessoas precisam ter acesso às suas histórias, a entender as suas histórias. Elas precisam dessa cura. Então ele não diminuiu e ele trabalhou intensamente até o final. E eu tenho uma profunda admiração com ele. Para mim, como leitora de registro acástico, né, do método lemuriano, que é o método que eu trabalho, eu tenho Edgar Cayce como a minha referência principal no trabalho com registros acásticos, no sentido de que é um ser humano admirável e de uma potencialidade de um acesso absurdo, né? E o trabalho dele muito interessante, muito sério, sempre voltado para o bem, para fazer bem às pessoas, e ele tem muita coisa sobre a Atlântida. Inclusive, ele próprio diz que ele tem a ver lá no início da Atlântida, ele conta do passado, ele em transe falou de uma vida dele que ele teve, então ele tem muita informação sobre a Atlântida, e uma informação interessante que eu queria falar aqui hoje, deixar isso aqui, porque eu tenho pouco tempo para terminar, mas que eu acho que a Silvinha está perguntando, e sempre fará bem saber do passado? Sim. Sabe por quê, Silvia? Essa é uma pergunta muito importante que você fez. Porque muita gente pode falar assim, mas por que eu quero saber do passado? Por que eu quero saber o que eu fiz na Atlântida? Por que eu quero saber o que aconteceu antes? Porque o passado e o futuro só é uma ilusão, só existe aqui nessa dimensão. Você tem esse arquivo dentro de você. E 99% das vezes, os problemas que você tem hoje, a causa está em outro arquivo que já está lá dentro. Então, quando a gente acessa um registro acástico, a gente acessa não por curiosidade, a gente acessa para harmonizar alguma coisa que é importante para a gente hoje. Vamos dar um exemplo fictício. A pessoa tem uma fobia de mar, ela não consegue entrar na água. Isso atrapalha a vida dela, atrapalha a vida social. Ela gostaria de ir até o mar, ela gostaria de nadar numa piscina, ela gostaria de mergulhar numa cachoeira, ela não consegue, ela tem fobia de água. Aí ela vai fazer uma sintonização acástica, uma leitura acástica, para entender por que ela tem aquele medo, ou para entender por que ela... Ou que é uma coisa muito comum que acontece quando a pessoa fala assim, poxa, eu tenho uma dificuldade muito grande em me relacionar, eu tenho uma dificuldade muito grande em confiar nas pessoas, então os meus relacionamentos não progridem porque eu não confio. Aí você vai fazer um acesso, uma sintonização, para você entender de onde vem essa dificuldade de confiar.
E aí, você tendo esse acesso, entendendo disso de onde vem, e a alma se harmonizando com esse passado, isso se dissolve e você começa a confiar hoje e ser mais feliz. Então, na verdade, o passado não é exatamente passado, o passado é uma ilusão. E os registros akáshicos, eles não acessam só o que já aconteceu, porque no registro akáshico as infinitas possibilidades também estão presentes. E sempre é uma cura importante. Aqui está falando, então a espiritualidade vai permitir a chegada desse conhecimento. Já está permitindo. Já está permitindo. Totalmente. Nós entramos no momento que a gente já tem um mínimo de amadurecimento para acessar esses registros. A gente sabe que a gente nasce sem lembrar, né, por um motivo. Mas agora que a gente está no auge da transição planetária, a gente está tendo essa oportunidade de entender a nossa própria história. Você pode ter um acesso espontâneo, que às vezes vem através de um sonho, vem um insight, ou você pode buscar um leitor akáshico ou uma sintonização akáshica, como eu faço, ou porque existem 1,5 milhão de técnicas diferentes de acesso aos registros akáshicos, tá? Eu trabalho com o método lemuriano. Aí muitas pessoas me perguntam, mas qual é a diferença da leitura akáshica, o método lemuriano da leitura akáshica, qual é a diferença? A diferença básica do método lemuriano é que você não só acessa o registro, você cura e harmoniza a alma. É uma cura junto com o acesso ao registro. O acesso ao registro, por si só, ele já é uma cura, porque quando você entende... E é uma coisa muito interessante que quando eu faço a leitura, que depois que termina a sintonização, que eu conto para a pessoa o que aconteceu, de onde que veio, o que aconteceu, qual o motivo, sempre bate no coração da pessoa, ela fala, é verdade, eu sou assim. Eu tenho essa dificuldade, eu trago isso da infância. Ela entende, porque às vezes a gente precisa entender para poder deixar embora. Não é a fofoca akáshica. Não tem curiosidade. No caso aqui você está me perguntando se o acesso é por mim. No caso da sintonização akáshica, da minha consulta, do trabalho que eu faço, sim, sou eu que acesso. Eu entro em desdobramento e vou conversar com a sua alma. Aí eu vou entender, vou perguntar, e aí, por que você tem esse medo tão grande que você não está com dificuldade de tal coisa? Aí, no meu caso, sim. Normalmente o leitor akáshico é ele que acessa, tá? Mesmo que seja um método diferente. O meu método é lemuriano, que é esse método mais profundo, porque eu já trago da minha vida da Lemúria. Eu fui treinada lá, eu já fazia isso lá e eu continuo fazendo o que eu fazia assim, mais de 60 mil anos atrás. Então muito bacana, sabe? Eu entendo que no auge da transição planetária que a gente está vivendo, eu entendo que essas portas estão se abrindo para que a gente possa curar o que a gente precisa curar, para que a gente possa ser feliz hoje, trabalhar a nossa autotransformação, a nossa reforma, né? Porque o caminho da cura é esse, a gente se reformar. E eu acho que quando a gente entende de onde vem, além de ficar mais fácil, a alma precisa, muitas vezes, se perdoar, entender que ela não é responsável. Bom, mas isso eu tenho que fazer um vídeo só sobre registro akáshico para falar isso. Voltando aqui na Atlântida, para a gente fechar o vídeo, para falar uma informação passada pelo Edgar Cayce, que também já teve muitas comprovações muito interessante. Como eu disse a vocês, a Atlântida foi destruída, né, por maremoto e tudo, aproximadamente há 11.500 anos atrás. Só que digamos assim, os Atlantes, os espíritos mais elevados, eram os sacerdotes. Por que a Atlântida foi destruída? Porque a Atlântida fracassou na sua missão. Ela tecnologicamente foi muito avançada, mas ela teve uma parte da população que o poder subiu a cabeça. Resumido, tá, gente? Bem resumido. E foi de uma tal forma, ultrapassou todos os limites possíveis, que o Criador falou, acaba porque não tem mais como consertar daqui. Só que tinha uma parte muito evoluída, que muito, digamos assim, muito conectada a Deus, à espiritualidade, que tinha pleno contato multidimensional com os espíritos superiores. Então, essa pequena parte são os sacerdotes, eles foram avisados que seria destruído e foram orientados a sair de lá antes da destruição para que fosse preservado
o legado positivo da Atlântida. Então saíram muitas embarcações para pontos diferentes do planeta. No meu livro eu conto isso também. Eu chamei de Êxodo Atlante, tá? Eram grupos pequenos, porque não podia levar muita gente, então eles levaram pessoas assim chave, químicos, engenheiros, sacerdotes, pessoas que podiam manter aquele legado. Então, dizem, e Edgar Cayce falou que isso aconteceu, muita gente lembra disso, tá? Então, teve 3 pontos importantíssimos, os quais teve muitos lugares que os atlantes migraram, que foi onde as outras civilizações floresceram. Eles foram para o Egito, eles foram para Yucatán, que é onde fica México, né? Na região lá do México. E eles, oh meu Deus, foram também para os Pirineus, uma parte da Europa, Egito, Yucatán, isso. E dizem, local de Atlântida que ainda quer ir, Atlântida fica no Oceano Atlântico, onde é hoje as Bahamas. Pega um pedaço das Bahamas, as Bahamas eram um dos pontos principais, e era muito grande, pega acho que as Ilhas Canárias também, pega uma parte ali, mas é o Oceano Atlântico, com certeza, tá? E aí, o que acontece? Edgar Cayce falou, através das suas leituras, que esses atlantes que levaram esse legado atlântico, o que eles fizeram? Eles falaram assim, a gente não pode levar o legado atlântico para um lugar só. Todo esse conhecimento, toda essa tecnologia, tudo isso, a gente vai precisar dividir isso. A gente vai precisar dividir porque se a gente levar esse legado, todo esse conhecimento que tem muito poder para um lugar só e cair em mãos erradas, vai acontecer todos os erros que aconteceu aqui. Então eles se dividiram em 3. Cada um levou uma parte para um ponto diferente. Uma dessas partes foi para o Egito, no Planalto de Gizé. E segundo Edgar Cayce, embaixo da pata direita da esfinge tem uma câmara. E dentro dessa câmara, lá no fundo, lá tem todas as informações que os atlantes lá deixaram para que um dia pudesse, quando o mundo tivesse diferente, quando a humanidade tivesse mais evoluída, pudesse ser acessado novamente. E chamado Sala dos Registros. Então tem uma Sala dos Registros debaixo da pata direita da esfinge, no Planalto de Gizé. Tem uma Sala dos Registros em Yucatán, acredito eu que deve ser na cidade de Chichén Itzá, onde tem as pirâmides que eu já visitei, é um lugar de uma energia incrível. Tudo isso está debaixo da terra, isso é túnel subterrâneo, tá? Não é nada por cima. E dizem que também tem uma parte lá em Bimini, que fica nas Bahamas. Bimini é onde é uma ilhazinha das Bahamas hoje, mas onde era uma cidade de Atlântida no passado. Dizem que está nesses 3 lugares e Edgar Cayce sempre disse que a Atlântida ia ressurgir. Que a Atlântida ia ressurgir, que ela ia chegar para a superfície de novo. Aí eu divido aqui um pensamento com vocês. Eu acredito que possa até se encontrar as ruínas do que foram as cidades da Atlântida, como já encontraram, né? Como eu falei no início. Mas eu digo a vocês, eu acho que o ressurgimento que ele se refere é o ressurgimento de agora. É o ressurgimento da nossa alma, de nós atlantes. Nós que estávamos lá, estamos acordando. É por isso que a gente está aqui, é por isso que você entrou nesse vídeo. Se você está assistindo agora ao vivo pelo Instagram, você está assistindo pelo YouTube, você está assistindo esse vídeo, se isso te chamou a atenção, se você foi trazido até aqui de alguma forma, é porque a Atlântida faz parte da sua história. E eu entendo que cada um de nós, atlantes, traz na nossa bagagem acástica, né, que a gente não se lembra, quer dizer, a maioria não se lembra, eu me lembro de bastante coisa, porque eu entendo que houve um trabalho espiritual dos mentores para abrir esse meu registro e me ajudar a acessar, que foi ao longo de anos. Eu conto isso no meu primeiro livro, em detalhes, como foi acontecendo. Não foi um estalo de dedo de um dia para o outro, mas está em nós. E você traz dentro de você um pedacinho da história da Atlântida, de onde você viveu, das experiências que você teve, do que você aprendeu, das suas habilidades, das suas potencialidades. E nesse momento de transição planetária, a gente está resgatando tudo isso. E perguntaram a Edgar Cayce uma vez, isso também é muito interessante, eu queria falar isso no vídeo, perguntaram a ele o seguinte, vem cá, por que você tem tantas leituras de acesso à Atlântida e tão poucas leituras sobre a Lemúria?
Aí ele disse o seguinte, porque a Lemúria foi uma civilização que deu certo. A Lemúria, gente, quando a pessoa fala assim, Lemúria é a Atlântida do Oceano Pacífico, não, não é. Lemúria foi uma civilização muito avançada, mais antiga que a Atlântida, no Oceano Pacífico, que deu certo, porque priorizou a espiritualidade, a humildade, o amor, a gentileza, a compaixão. Quem quiser ler sobre a Lemúria, é o meu segundo livro. Meu segundo e meu quinto livro eu falo sobre Lemúria. Atlântida prosperou, teve essa espiritualidade, teve tudo isso, mas se corrompeu. E fracassou. E foi destruída. E por que nós estamos aqui agora? Porque nós estamos tendo a oportunidade de hoje de resgatar, de curar, de trabalhar, de servir ao Criador aquilo que a gente não teve amadurecimento naquela época para servir. E a nossa oportunidade está aqui agora. De acessar essas informações, de entender a nós mesmos, porque digamos que a Atlântida é um karma coletivo. Ela não é uma coisa só. E uma coisa interessante, Edgar Cayce disse que a maioria dos Atlantes atualmente estão encarnados nas Américas. E eu entendo que é América do Norte, América do Sul e América Central. A maioria dos Atlantes estão para cá. Aí há pouco tempo, esses dias, me veio assim na cabeça, não será porque as Américas serão o berço da nova Terra? Das transformações que estão acontecendo e das grandes transformações que ainda estão por vir? Será que os Atlantes estão encarnando aqui porque parte da nossa cura é ajudar a construir esta nova Terra? Esse mundo mais amoroso, que a gente pode chamar de nova Terra, de regeneração, de nova era, pode chamar do nome que quiser. A gente tem uma missão a cumprir aqui agora. E o pedaço da gente Atlântico que vai viver para sempre, porque quem viveu lá é um amor que fica guardado para sempre, né? É um amor, às vezes dá uma saudade, tem momentos às vezes que eu choro, mas eu fico feliz porque eu sinto Phineas, sinto os mestres do Grande Conselho de Atlântida, mas a gente está aqui hoje para fazer o trabalho, porque a gente está... Então vamos aproveitar, gente, essa oportunidade. É por isso que a gente não pode perder tempo com distração, com besteira, com vida de calendário, de feriado. Oba, vou sair, vou para... Tudo bem, a gente merece ter lazer, mas não vamos desperdiçar o nosso tempo livre com aquilo que não acrescenta. Vamos viver o amor, vamos trabalhar no bem, vamos fazer bem ao próximo, vamos estender a mão para quem precisa, né? Vamos colocar o nosso coração aí, porque eu sempre digo, eu digo isso para mim, meu marido, o Cris, brinca comigo e ri, diz que ele não quer isso, que eu digo, eu vim a trabalho e não vim a passeio. Aí ele fala, não diz isso não, porque eu quero passear. Eu falei, não, tudo bem, a gente pode dar uma passeadinha. Mas a gente não encarnou nesse momento de transição planetária passeio, gente, a gente encarnou a trabalho. E trabalho é uma coisa maravilhosa, porque o trabalho só pode acontecer, ele só funciona, o resgate só acontece com muito amor e com bons sentimentos. Então essa é a mensagem de hoje. E eu queria dizer a vocês que eu tenho o curso da Consciência Cósmica, Contato Interdimensional. O tema desse mês vai ser Atlântida, onde a gente vai aprofundar a história da Atlântida, os conhecimentos e também na parte prática. Vamos aprofundar e começar a trabalhar o contato telepático, que era muito desenvolvido naquela época e a gente está aí para isso. Os Atlantes estão se reunindo. Eu tenho 3 turmas de Consciência Cósmica. Uma vai acontecer no próximo domingo, 5 horas da tarde, a outra turma na terça-feira e uma outra turma na sexta-feira. Todas as aulas é o mesmo tema, com a mesma proposta, são só dias diferentes. Porque tem gente que prefere no domingo, tem gente que prefere na terça, tem gente que prefere na sexta. Tá bom? Uma gratidão enorme, obrigado por vocês estarem aqui. Todos nós Atlantes aqui reunidos, você que está assistindo esse vídeo no YouTube, gratidão. Lê o livro, vai estar aqui na descrição do vídeo no YouTube, todos os links da Amazon dos meus e-books. Começa pelo primeiro, porque vocês vão sentir Atlântida, Kikernópolis, aqui comigo. Então, eu estou esperando por vocês. Quem quiser vir para a sintonização acástica, manda mensagem. Quem quiser receber as dicas positivas, me manda uma mensagem pelo WhatsApp.
Vou postar amanhã nas dicas o link da Paulina Zelitsky. Vou postar também o link da entrevista do Jô Soares com o professor Francisco Javier Pelaez do livro W, porque as dicas positivas dessa semana são todas sobre a Atlântida. Gratidão, paz e bem, gratidão pelo reencontro. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Até a próxima. Paz e bem.